A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês, vou estar compartilhando com vocês o meu testemunho de vida e eu estou muito feliz por isso. Eu confesso pra vocês que por alguns dias eu fiquei, eu não vou gravar, eu não vou levar isso pro canal, não por vergonha, mas porque, sei lá, eu acho que, sabe, eu tava sentindo que o meu testemunho não ia ter nada de muito importante para as pessoas ficarem sabendo. Mas tudo que Deus faz nas nossas vidas, seja grande ou pequena, precisa ser compartilhada. E eu tenho que falar para vocês que Jesus, ele me alcançou e eu tenho que ser grata por ter sido encontrada, por ele ter me alcançado. Então eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho de vida. Quero muito que vocês sejam edificados, quero muito ler os comentários de vocês aqui embaixo com o testemunho de vida de vocês, que eu quero conhecer as pessoas que me seguem. Eu quero agradecer também os 2.500 inscritos aqui no canal, estou muito feliz, muito honrada a Deus, sabe? Estou muito grata. E é isso, simbora pro meu testemunho. Bom, começando, eu nasci e fui criada em um berço católico, onde toda a minha família, ela era católica, né? E eu sempre fui uma pessoa de ter fé, eu sempre tive fé em Deus. Eu não sei se seria fé a palavra, eu acreditava em Deus. Eu acreditava que existia um Deus nos céus, que fazia coisas boas, que ajudava os seres humanos, mas eu não tinha tanta intimidade, na verdade eu não tinha nada de intimidade. Eu tinha o costume de orar o Pai Nosso e tudo mais, então tipo assim, eu tinha aquela fé de que existia um Deus que fazia coisas boas e tudo mais. A primeira pessoa que se converteu na minha família foi o meu tio, e eu lembro que quando eu percebi que eu precisava realmente de Jesus na minha vida, foi logo dias depois dele ter aceitado Jesus, né? Aí eu comecei a perceber que eu realmente precisava de Cristo na minha vida. E nesse dia que eu percebi que eu precisava de Jesus, eu confesso pra vocês que eu estava numa situação um pouquinho apertada. E aí eu vi que o que estava acontecendo já não estava mais no meu controle, no controle das pessoas que estavam à minha volta, e que realmente eu precisava de uma ajuda divina, de uma ajuda que vinha do céu. E nesse momento eu liguei para minha tia e eu pedi para que ela entrasse em contato com o pastor da família, para que ele orasse por aquela situação. E eu lembro que ele orou, logo alguns minutos depois, aquela situação se acalmou, sabe? Tudo voltou no eixo, tudo voltou ao normal. E no outro dia, logo no dia seguinte, o meu tio, ele foi na casa da minha mãe, onde eu estava naquele dia, e ele levou o pastor da igreja que ele estava congregando, que ele estava indo, né? E aquele pastor, ele orou pela minha mãe, orou por mim, orou pela minha família, pelos meus irmãos que estavam ali, eu não lembro se eram todos que estavam naquele dia. Naquele dia mesmo, aquele pastor, ele depositou uma palavra sobre a minha vida que eu não esqueço. Ele disse que as pessoas, elas olhavam pra mim, as pessoas da minha família, elas olhavam pra mim e elas não conseguiam esperar nada de mim. Mas ele disse que Deus, ele iria me levantar de uma forma que as pessoas iriam se surpreender. E na época, o meu sonho era ser atriz, então eu já falei pra minha mãe assim, olha mãe, a Rede Globo vai me contratar. Porque eu acreditei que fosse em relação àquilo, sabe? Porque era um sonho do meu coração muito grande. Então eu falei assim, olha só, Deus vai me levantar e eu vou ser atriz da Globo. Mas graças a Deus não sou atriz da Globo. E naquele dia, ele nos convidou a ir à igreja dele. Ele disse assim, olha, nós estamos fazendo uma campanha lá na igreja, e são 7 sexta-feiras de libertação. Chamou minha mãe, ele falou assim, vai você, leva suas filhas, eu garanto que Deus vai fazer algo extraordinário na vida de vocês. E aí eu lembro que eu falei com todas as certezas da minha vida, olha, eu não vou ir 6 e nem 8, eu vou ir 7 e não vou mais. Por quê, gente? Porque eu não queria ser crente, eu não queria ser evangélica, eu não queria me converter, eu detestava igreja crente, não que eu detestava, eu tinha muita preguiça e eu não gostava. Era uma coisa assim que eu passava perto e já falava assim, misericórdia, quanto grito, quanto coisa. Eu já ficava assim com aquele sentimento de que eu nunca irei participar de uma igreja evangélica. Esse era o meu pensamento. Então eu disse que eu só iria às 7 sexta-feiras. Mas
Depois do primeiro dia que eu fui, eu comecei a ir mais nessa igreja. Eu não ia com frequência, mas eu estava indo. Um pezinho lá, outro pezinho aqui, sabe? Até que chegou o dia que eu aceitei Jesus. E eu lembro que foi num dia de semana, não foi na igreja sede. E a gente saiu do culto, a minha avó já falou assim, agora você vai virar crente? Aí eu falei assim, não, vó, eu só aceitei Jesus. Foi um culto que Deus falou muito ao meu coração. E quando Ele fez o apelo, eu aceitei. Eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. E eu não imaginava que dali pra frente a minha vida iria se transformar. Ela iria mudar completamente. E foi assim, gente, depois que eu aceitei Jesus, parece que as escamas que estavam em meus olhos, elas foram caindo, porque até então eu ia à igreja, eu tava conhecendo o certo, eu tava sabendo que eu tava levando uma vida errada, mas na minha cabeça aquilo não iria me condenar. E depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a perceber que as coisas que eu fazia, elas iriam me condenar, iriam me levar pro inferno. E foi aí que eu comecei a sentir medo. Eu comecei a sentir muito medo. Eu tinha medo de dormir no meu quarto sozinha. Eu tinha medo de orar e ver as coisas. Eu tinha medo de tudo quanto é coisa. Teve uma vez que eu tive um sonho de um rapazinho carequinha que ele ficava correndo atrás de mim. E eu fiquei pensando nesse sonho por muito tempo. Eu não conseguia ficar sozinha em casa, de tanto que eu tinha medo desse sonho. O medo, ele se apossou em mim, sabe? Eu tinha medo de respirar. E foi assim, gente, por 3 anos. Eu ia à igreja, eu me sentia bem dentro da igreja, sabe? Eu amava estar naquele lugar, mas tinha uma coisa. Eu não ia por amar Jesus, porque eu tinha encontrado o Pai Jesus, mas porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ir pro inferno. Eu tinha medo de ser condenada. Eu tinha medo de ver demônios. E eu só perdi esse medo quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. E essa parte do meu testemunho vai ficar pro próximo vídeo. Eu quero ler com vocês em 1 João 4,18, que diz assim, ó: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.